Estamos começando mais um MapaCast. Esse aqui é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aí toda quinta-feira às 12 horas na sua telinha com muito testemunho, muita palavra de Deus. Então tenho certeza que hoje será mais um desses tempos preciosos de muita revelação do amor do Senhor e tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, principalmente na vida da nossa convidada de hoje. Meus irmãos, claro, como vocês sabem, bem no início desse episódio, não posso esquecer de pedi-los e convidá-los para se inscreverem no nosso canal. Se inscreve aqui, deixa seu like também já no início desse episódio. Isso ajuda bastante o YouTube a entregar ainda mais esse conteúdo para mais pessoas. Como sempre digo a vocês também, se em algum momento desse episódio o Senhor falar com você, nos deixa saber, deixa seu comentário e nós estaremos lá. Acredito que a pastora vai lá também dar uma olhadinha, conferir os comentários e a gente vai estar interagindo com vocês, tá bom? Então vamos lá, vou apresentar para vocês a pastora que está aqui hoje, né? Eu sei que vocês vão receber esse episódio um pouquinho depois, mas nós estamos vivendo um tempo de conferência, né? Ela não é daqui da cidade, ó. Tô até com a pulseirinha aqui da conferência. Tivemos um café hoje aqui no escritório. Olha só, pela primeira vez uma florzinha, né, João? Acho que a gente precisa fazer mais vezes isso. Ó, embelezando aqui, né, o nosso estúdio. Então, enfim, vamos lá, meus irmãos. Então, não se preocupem, estou aqui de pulseirinha ainda de conferência, mas vamos lá. Ela nasceu em Vitória do Santo Antão, mas cresceu em Gravatá. Mora atualmente lá também, vai nos contar toda a história dela, que é formada em Relações Públicas, Turismo, Teologia, casada, mãe de 3 filhos e já está pastoreando há mais de 17 anos. Eu quero dar muito, mas muito as boas-vindas à pastora Fabiana aqui no MapaCast. Oh, a honra é minha, eu que agradeço aí pela oportunidade. Você é uma mulher de fé, viu? É, tá vendo só, porque pastora? Esse convite ele foi feito ano passado, em setembro. Meu Deus. E aí você falou assim, pastora, você vai muito em Garanhuns? Eu disse, não, e realmente faz mais de 20 anos que eu vim aqui, Nossa. né? Mas Deus marcou essa agenda. Então eu quero agradecer aí pela oportunidade. Nesse tempo, né, que nós estamos vivendo aí de conferência, eu tenho vivido um renovo, né, da parte do Senhor, um cuidado da parte de Deus, né? A gente teve esse momento agora precioso, um pouquinho antes durante esse café. E Deus ele tem renovado, Ele tem vindo com respostas, né? E eu acredito que essa manhã o Senhor ainda vai ter muito mais para fazer. Eu creio também. Obrigada pela oportunidade. Imagina, pastora, é uma das palavras que eu carrego assim sobre a minha vida, né? Deus me disse que ia me proporcionar muitas conexões, né? De que pessoas me apresentariam pessoas. E Jun fez essa conexão, né? Nos apresentou tudo isso. Conheci muitas pessoas com bastante potencial para virem aqui. Você foi uma dessas que a gente ficou, meu Deus, pastora Fabiana tem que ir em Garanhuns, quero gravar com ela também. Então são essas conexões que Deus vai fazendo, né? A gente vai conhecendo pessoas que nos conectam com outras e a obra do Senhor vai indo, né? Glória a Deus. Também estou muito feliz. Obrigada. Queria muito gravar com você, estamos aqui. Amém. Obrigada. Nos conta um pouquinho da sua infância. Você só foi ali nascer, né? Em Gravatá e voltou em Vitória. Em Vitória e voltou então, inclusive, assim, tem uma história, né? Que meu marido ele brinca muito com essa história, porque eu sempre neguei a minha origem de Vitória, né? Eu sempre tive uma dificuldade, assim, porque eu sempre quis muito Gravatá. Mas, na verdade, na época que eu nasci, minha mãe conta que não estava com a maternidade apropriada, e aí ela começou a sofrer as dores de parto, foi para Vitória. E as primeiras horas eu passei lá, mas foi um parto normal e nós voltamos para Gravatá. E aí acontece que quando eu estava com 12 anos de idade, aí teve um mutirão em Gravatá para tirar a identidade. E aí eu fui para aquele mutirão, tudo, e estava uma fila enorme assim. Aí um dos funcionários lá que estava fazendo lá o mutirão falou assim, chegou para mim e falou assim, você me faz um favor? Você coloca essas cartas nos correios para mim, quando você voltar você não precisa enfrentar a fila. Isso com 12 anos. Aí eu falei, eu vou. Aí eu fui lá, fiz o favor para ele. Quando eu voltei, ele estava no guichê, aí eu cheguei, ele fez o sinal para esperar. Aí quando eu sentei, eu estava com o meu registro de nascimento, que tinha Vitória de Santo Antão,
E aí quando ele falou, você é de Vitória, eu falei, olha, uma mão lava a outra, você acredita? Com 12 anos de idade, eu falei assim, você tem como colocar que a minha naturalidade foi Gravatar? Ele colocou. Foi não. Aí escute. Só que aí o tempo passou, aí quando eu fui casar, eu tive que agora tirar a minha certidão de casamento. Aí começaram a brincar. Você agora vai ser presa, viu? Porque você enganou todo mundo que era de Gravatar. Agora o meu registro, minha certidão de casamento é Vitória. Então a gente brinca com essa situação. Mas aí eu cresci em Gravatar, realmente assim, minha vida inteira, até praticamente 20 anos. Os primeiros 20 anos da minha vida. Eu sou a filha do meio, de uma família, minha irmã. Eu sou a do meio também. Você é a do meio? Lá eu sou a do meio porque minha irmã nasceu com 11 meses. Quando ela estava com 11 meses, eu nasci. E quando eu estava com 1 ano, meu irmão nasceu. Então, todos somos de setembro. Muito próximo. Todos somos de setembro. E a gente brinca que tinha televisão ainda em casa. E aí eu tive uma infância muito boa, né? A parte com o meu pai, com minha mãe. Meu pai sempre foi um homem muito amoroso, um pai muito amoroso. Então, em relação a uma infância estruturada, uma família estruturada, graças a Deus eu tive, né? Inclusive eu adotei, muitos que me conhecem já sabem que eu tenho muito a prática da mesa, porque eu aprendi isso. Então meu pai, ele colocava a mesa, né? De manhã, assim, quando acordava, era ele que tinha colocado a mesa, ele que tinha feito um café da manhã maravilhoso, quando ele não estava de plantão. Então, essa essência da casa, da mesa, da família, sentar à mesa, eu venho já dessa linhagem de uma família que se preocupou. Então, eu venho dessa infância, de uma família muito, graças a Deus, estruturada. Quando eu estou já com 19 anos, meu pai vem a falecer, e algum tempo depois eu vou morar em Recife. Minha irmã vai primeiro, passa no vestibular, e 1 ano depois eu vou para o Recife. E é lá em Recife que eu faço a minha faculdade, né? Meus 2 cursos iniciais, o de turismo eu comecei e depois eu cheguei agora a fazer comunicação social. Na verdade, eu queria ser jornalista, mas aí a minha nota na época não deu, aí eu fui para relações públicas e aí gostei do curso e terminei permanecendo nesse curso. E aí foi lá em Recife exatamente que começa a minha história com Deus, com tudo, casamento, tudo. Tem uma história bem engraçada minha em relação à Vitória de Santo Antônio, né? Eu nunca fui à Vitória e nunca fui a Gravatar, né? Tenho que ir a Gravatar, principalmente agora. Vou cobrar, vou cobrar. E teve uma vez, eu fiz tratamento ortodôntico em Recife, então mensalmente eu viajava para lá. Isso na minha juventude, né? Ali por volta de 16, 17 anos e tal. Acho que até um pouquinho antes. Então, todo mês eu ia. Às vezes ia de carro, ou às vezes ia de ônibus, né? E aí, teve uma vez que eu fui dormindo no ônibus e eu só me lembro de dizerem assim, chegou, rodoviária, uma coisa assim. Desci aloprada, porque tinha acabado de acordar. Onde é que eu desço? Na rodoviária de Vitória. Mas o que eu tô fazendo aqui? Naquele tempo não tinha WhatsApp, como é hoje. Meu Deus, pastor, eu fiquei lá na rodoviária esperando o próximo ônibus para Recife. E aí parece que umas 2 horas depois só que eu consegui um ônibus para Recife. Minha tia já estava louca, porque eu ia chegar no horário, cheguei quase no dobro do outro. Aí eu nunca esqueci, eu disse, meu Deus, que loucura. Aí conheci Vitória, só a rodoviária de Vitória, do Santo Antão. Ai, meu Deus. Sim, me conte, como foi que seu pai veio a falecer? Então, meu pai, ele era um homem muito saudável, ele era guarda rodoviário. Inclusive, ele era doador de sangue, porque ele era tão vermelho que ele precisava ser doador. Mas aí, quando ele estava com 50 anos, ele começou a ficar pálido, aquela coisa. E aí, quando foram investigar, com 50 anos ele estava com um câncer no estômago, né? Então esse câncer ele foi muito rápido. É bem agressivo o câncer bem no agressivo, estômago, né? Mas aí tem uma história também que eu preciso contar, porque tem a ver, a minha experiência com Deus começa aí, né? Porque quando ele, um pouco antes de ele vir a falecer, eu tive um relacionamento, e esse relacionamento com um homem mais velho, e meu pai não aprovou, claro. E quando ele não aprova esse relacionamento, depois a gente descobre que essa pessoa, ela estava comprometida com outra pessoa. E meu pai, que era um homem muito amável, um homem muito cuidadoso, e ele sempre falava muito assim, essa minha filha aqui eu estou criando para ela
Ele se projetava em mim para que eu fosse uma menina desenrolada, ele me colocava no banco. Eu lembro que eu com 9, 10 anos ele me levava ao banco. Naquela época era muito comum, a gente ia ao banco, né, enfrentar filas. Sim. E ele ficava lá na porta do banco, me colocava para trocar cheque. Então ele foi me ensinando essas coisas. Então a forma como a gente caminhava era uma forma de uma relação de muita cumplicidade. E aí quando eu me torno, com 18, 19 anos, eu conheço essa pessoa, eu me apaixono e eu começo a trabalhar nesse lugar que essa pessoa, ela era dona. E aí depois a gente descobre, né, que ali na verdade, eram iscas. Ele contratava meninas jovens assim para daqui a pouco estar seduzindo. E meu pai, que sempre foi muito cuidadoso, que nos criou para formar uma família como ele formou, ele ficou muito decepcionado comigo. Mas eu estava muito apaixonada. E aí eu não quis muito saber como é que meu pai estava reagindo. Na verdade, aquele homem que até era muitas vezes assim muito intrépido, pavio curto, né, como a gente fala, meu pai silenciou em relação a mim, a nossa relação agora. Nós nos tornamos dois desconhecidos dentro de casa. Eu estava naquela fase rebelde, eu achava o seguinte, se ele está calado é porque consente. Não tem a história, né? Quem cala consente, né? Mas nem sempre. Não, Quem cala está consentindo. Ele não queria Ele não queria né? bater de frente, ele estava magoado, ele estava decepcionado. E aí acontece que essa relação ainda dura 2 anos, e foram 2 anos eu e meu pai, né? Nós tínhamos agora uma relação quebrada, um elo que foi partido. E quando a relação acaba... Mas foi uma relação de namoro? Foi um namoro que eu tive com essa pessoa. E aí quando esse relacionamento acaba, na verdade eu passei 1 ano, acabou o relacionamento, mas aí o próximo ano não consegui mais voltar com meu pai, assim, a gente estava realmente, foram 2 anos de distanciamento. E é quando meu pai descobre, na verdade nós descobrimos, ele não chegou a ter uma ciência total da doença dele. E quando nós descobrimos a doença dele, foi muito difícil, porque em 4 a 5 meses meu pai entrou num processo já de sobrevivência, definhando, nós levamos ele para o Recife. E aí veio a primeira experiência que eu tive com Deus. Minha mãe, nessa época, ela se converte ao Evangelho, por conta da doença do meu pai. Ela procura uma igreja e ali ela começa uma caminhada com Jesus. E nós, os 3 filhos, não. E quando nós levamos o meu pai para o Recife, em 2, 3 meses ele já estava em cima de uma cama, já ficando muito debilitado. E uma das vezes que eu e minha irmã nós voltamos de Recife, que a gente já morava em Recife na época, aí ele tinha passado muito mal durante a semana. E minha mãe falou assim, eu acho que é melhor a gente levar ele para o Recife. E o interessante é que, mesmo quando eu tinha consciência, todos os finais de semana que eu ia para Gravatá, e eu via o meu pai ali debilitado, eu tinha muita consciência que meu pai estava à beira da morte. Mas havia um distanciamento. Havia um abismo muito grande. Eu lembro que teve uma época que ele pediu para dormir e ficar dormindo na garagem da casa da gente. E eu chegava em casa nos sábados pela manhã com minha irmã. Então, quando eu já chegava no muro, o muro era baixo, eu conseguia ver meu pai. E cada semana eu via ele pior. Mas aí eu passava direto, Edja. Eu não conseguia ir até meu pai. Minha irmã ia lá, pedia bênção, e eu passava direto. E muitas vezes eu passava direto e ia para o meu quarto chorar. Porque eu tinha consciência que ele estava para morrer, mas ainda assim eu não conseguia me aproximar do meu pai. E qual era o seu sentimento? Assim, era um orgulho? Era o que era? Era medo, era vergonha também, porque eu sabia que eu tinha magoado o coração dele. E ao mesmo tempo também, como ele estava magoado também, ele não deu o primeiro passo. E aí naquela semana que ele tinha tido aquela piora, minha mãe falou assim, vamos levar para o Recife. E aí, enquanto nós estávamos aprontando tudo para levar ele para o Recife, eu não conhecia Deus, né? Eu não conhecia o Deus que minha mãe agora estava conhecendo. Eu achava que Deus era alguém muito distante, que a gente não se relacionava com ele. Mas quando nós pusemos o meu pai no carro e eu fui dirigindo, eu coloquei, assim, eu fui ajeitar o retrovisor ali, eu vi aquele homem que era tão forte, tão cheio de vida, debilitado, defiando. Eu fiz uma oração para Deus, uma primeira oração de verdade para Deus. E eu falei assim, Senhor, eu sei que ele está indo vivo, mas ele não volta mais vivo para Gravatá. Então eu te peço que o Senhor me dê uma chance.
para que eu possa, de alguma forma, resolver isso. E aí, a gente leva ele para o Recife, ele só, nos primeiros 12 dias, ele começou a ter um estágio cada vez mais vegetativo, perdendo as funções, né? Todas as funções que ele poderia ter, ele começou a perder, não falava, não via mais. E eu lembro que depois do 12º dia que ele já estava lá no hospital, e ainda assim eu não conseguia me aproximar do meu pai. Meus irmãos iam, nós praticamente nos hospedamos para o hospital, ficávamos lá dormindo, acordando lá. E nesse dia, aquele homem que estava sem falar, sem interagir, ele tem aquela melhora, né? O pessoal comenta que é a melhora da morte, né? E aí ele levanta da cama do hospital e ele quer sair, ele quer puxar os acessos. E ele falou, tô bom, eu estou bem, eu estou curado. E nessa hora ele começou a ficar agitado e ele queria pular da cama. Só que ele estava debilitado, as pernas inchadas, devido ao tempo que ele já estava de cama. E aí eu falei para minha mãe, nesse momento só estávamos eu e minha mãe. Eu falei, mãe, chama aí uma enfermeira, vai lá que eu vou tentar contê-lo. E aí ele sentado na cama, eu me coloquei no meio dele, para tentar ser um impedimento. E naquela hora, aquele homem que estava agitado ali, meio agitado, ele parou, como alguém que teve um bom senso, assim, recebeu naquele momento um bom senso. E aí quando ele para, ele me abraça, e nós nos abraçamos. E quando ele abraça ali naquele momento, eu não sei te precisar, Edja, quantos minutos durou aquele abraço. Mas eu sei que foi suficiente para passar um filme na minha mente. Porque eu pensei, meu Deus, 2 anos sem eu sentir esse abraço. 2 anos sem eu beijar o meu pai. Simplesmente porque o abismo, o distanciamento estava entre nós. E daqui a pouco as enfermeiras voltam, sedam meu pai. E 3 dias depois ele vem a óbito. E aí o sentimento que eu tinha em relação à morte do meu pai foi muito diferente em relação aos meus irmãos. Porque eles sofriam por uma saudade, mas eu sofria por um remorso. E aquilo me consumiu por muito tempo. E depois de alguns anos, ele falece em janeiro de 99, e quando foi mais ou menos em 2014, eu tive um encontro com Jesus no filme, no cinema, assistindo o filme Paixão de Cristo. Nessa época, minha mãe já estava bem atuante na igreja, já havia participado de encontros jovens. Esse encontro foi o primeiro pontapé para eu começar a conhecer melhor o Senhor, mas aí eu não tinha ainda um relacionamento com Deus. Eu começava a ir para a igreja evangélica agora de uma forma muito amistosa ainda, isso lá em Recife. Até que lá no cinema, em 2014, abril de 2014 mais ou menos, eu assisti esse filme, Paixão de Cristo. E quando eu assisti aquelas cenas chocantes, no primeiro momento, eu entendi o sacrifício de Jesus, eu me senti perdoada e eu saí daquele cinema decidida a mudar de vida. Ali eu entendi que eu tinha sido amada, perdoada e que eu não podia mais ser a mesma pessoa. Então ali eu tive um encontro com o Senhor. E num ano depois, mas ainda assim eu não comecei a frequentar a igreja de uma forma mais assídua, mas já comecei a me relacionar um pouco com Deus. E um ano depois, eu começo de fato a frequentar uma igreja que é onde eu conheço o meu esposo, que ele já era pastor de jovens. E quando eu chego nessa igreja e comecei agora a caminhar agora com um pastoreio, com uma comunidade de fé, eu ouvia pessoas falando que Deus falava. Elas ouviam a voz de Deus. E aquilo me intrigava muito, porque eu falava, como é que é a voz de Deus? Porque mesmo eu agora caminhando com Deus, conhecendo o amor de Jesus, eu carregava um peso de dor que era o fato de meu pai ter morrido e nós não termos nos reconciliado. E aquilo ainda me consumia. Eu ainda era invadida por esses pensamentos, por essa dor, até que um dia eu ouvi a voz de Deus, numa oração chorando muito, me consumindo pelo remorso. Eu falei, Deus, se o Senhor é bom, por que o Senhor permitiu que meu pai morresse, sem que nós nos reconciliássemos? E nesse dia o Senhor me mostrou, ele falou, quem disse que vocês não se reconciliaram? E ele me lembrou aquela oração que eu fiz no carro, sem conhecê-lo ainda. E ele disse, você lembra aquela oração que você fez quando você me pediu
uma última oportunidade eu te dei. E me lembrou exatamente, ele me levou àquele momento no hospital, em que meu pai teve um ápice de lucidez, e ele falou, ele não te falou nada, mas aquele olhar, ele estava te perdoando, e você estava sendo perdoada. E ali foi libertador para mim, porque nunca mais eu vivi com esse peso de culpa. Então essa foi a minha grande e primeira experiência que eu tive com o Senhor nesse sentido. Eu pude agora viver um perdão, um auto-perdão também, porque eu não me perdoava pelo fato, né, de ter acontecido tudo isso. E a partir desse momento, eu já sou hoje uma pastora, minha irmã é crente, e só falta agora chegar em nome de Jesus o meu irmão que vai chegar, mas nossa família agora já é uma família que serve ao Senhor, que está no altar de Deus. E eu creio que entre tudo isso, entre dores, entre perdas e tragédias, o propósito de Deus ainda se cumpre. Né? Então foi assim que iniciou a minha história com Jesus. Meu Deus, a primeira vez que alguém vem aqui que se converteu assistindo um filme, não foi filme? Eu sou a amante do cinema, né? Eu amo, já colecionei filmes, eu já tive tanto filme, João, acho que eu cheguei a uma coleção de quase 500 filmes. Mas a maioria era pirata, então eu tive que dei fim a tudo. Hoje em dia os streams, né? Tá ali. Mas eu amo. Então é muito lindo saber porque Deus, ele se manifesta de uma forma, de muitas formas, né? Sim. Então a música, né? Quantas pessoas não tiraram suas vidas? Eu tenho uma amiga que ela estava pronta para tirar a vida dela e começou a tocar aquela música Preciso de Ti diante do trono. Ela disse que ela se jogou na sala, né? E teve uma experiência muito profunda com Deus. Então, as artes, né? Seja uma música, seja... Eu nunca vou esquecer também, pastora, uma vez eu assisti um teatro. Eu cresci na igreja, mas nem sempre quem cresce na igreja tem suas experiências, sabe? Profundas com Deus. Eu assisti um teatro uma vez em uma coisa de carnaval, como é que fala? Conferência de carnaval? Retiro. Retiro, isso, retiro de carnaval. Pastor, eu chorei tanto. Eu nunca me esqueci assim, porque foi um teatro, né? Que geralmente a gente assiste ali, lindo, não sei o quê. Mas eu fui tocada com aquele teatro, né? Eu chorei muito mesmo. Então, Deus se manifesta de muitas formas, né? Usando o cinema, a música, o teatro, a dança, dentre tantas coisas para se revelar, não é verdade? Recentemente, inclusive, nós trouxemos aqui uma intérprete de Libras. E aí é o único episódio do nosso canal que depois ela assistiu e, como é que fala? E traduziu, né? E traduziu para Libras e a gente colocou a tradução no episódio. Então, veja, ela tem uma fome, uma sede pelos surdos, você não tem noção, né? Eu digo, meu Deus... Aí a gente vai vendo o amor de Deus. E Deus quer alcançar todas as pessoas, e Deus quer se revelar a todas as pessoas. Já passaram por aqui também missionários multiculturais que traduzem, que aprenderam idiomas indígenas para poder traduzir a Bíblia para essas pessoas. Eu fico assim, meu Deus, como Deus move o coração de pessoas para alcançar outras. Verdade. E eu tenho entendido e tenho falado muito sobre isso. O que Deus mais se importa são com vidas. Às vezes nós estamos preocupados com muitas coisas. Sim. Com o que o mundo pode ver, com a aparência, seja roupa, seja templos suntuosos. Deus está preocupado com vida. Verdade. Né? Isso é o que importa. E Jesus deixou isso muito claro. Então, muito lindo saber que você foi impactada, né, em um cinema, em um teatro. E Deus se revelou a você ali, né? Sim. Que lindo, pastora. E aí, depois de tudo isso, seu pai, quando veio a óbito, você se muda para Recife? Como foi agora essa etapa? Eu já estava nessa época. Já morava lá? Já estava morando lá com minha irmã.
Estudando. E aí, depois que ele morre, eu tenho esse processo, aí começa agora a história que é quando eu até conheço meu marido, né? Uhum. Porque essa igreja que eu entro e eu começo a congregar, era uma igreja que eu passava sempre, ficava próxima ao bairro que eu morava lá, e eu sempre achava muito bonitinha aquela igreja, eu dizia assim, um dia eu vou nessa igreja. E era uma quarta-feira, eu estava meio que à toa durante o dia no trabalho, e eu lembrei da igreja. Nessa época a gente pesquisava na lista, no Listel. Aí eu achei o número da igreja e consegui ligar. Encontrei na verdade, eu encontrei o número da igreja sede, que me deu o número do bairro. E aí a pessoa que me atendeu lá da igreja falou: ah, vem hoje tem um culto. E foi tão solícito a ligação que eu falei: eu vou. E eu fui naquela noite. Eu lembro que eu parei o carro, a igreja tinha um estacionamento, assim, uma rampa, e eu parei o carro, mas já tinha um outro carro estacionado com alguém dentro, mas eu não sabia quem era. E eu desci, fui para a igreja. E daqui a pouco passou um rapaz, assim, que eu olhei para ele, eu até achei ele bonito, assim, eu olhei de relance, mas eu fiquei quieta. E aí é quando começa o culto de fato, e aquele rapaz que acabaram de passar estava pregando. E aí, nesse momento, foi que eu descobri que ele era um dos pastores, né, da igreja, era um pastor de jovens, que foi o Gustavo. E a gente, então, agora eu começo a frequentar de fato a igreja, e ele tinha um hábito de convidar pessoas novas para fazer gabinete, para conhecer mesmo, e a gente estava nesse processo, ele me chamou para conversar. Só que eu estava numa situação meio... Porque quando eu começo a frequentar a igreja, eu começo a entender o seguinte: não, Deus quer agora que eu tenha uma vida santa, né? A gente começa a viver esse processo de novo convertido, assim, de querer resolver as pendências. E eu tinha um namorado que eu tinha tido lá atrás, há um ano atrás, e esse menino era um menino muito bonzinho, que queria casar, porque nesse processo também que eu não contei, eu engravidei, né? Eu tive um filho, eu namorei uma outra pessoa, depois que meu pai veio a falecer, eu namorei uma pessoa e tive um filho, que é o João, meu filho, João Vinícius, que agora está com 24 anos. Então eu já tinha o João. E esse menino que eu comecei a namorar depois que eu tive o João, ele era muito bonzinho. Ele falava assim: ah, vamos construir uma família. E quando eu começo a frequentar a igreja, olha como a nossa imaturidade nos leva a tomar decisões. Eu comecei a pensar, eu devia voltar para esse menino, porque eu acho que agora Deus quer que eu tenha uma família. E eu invento de voltar a esse namoro, mas eu tinha acabado porque eu não gostava dele. Eita Deus. E quando eu entro nessa igreja que o meu marido era pastor, né? E aí ele falou assim: vamos conversar, quero conhecer um pouquinho você, como é que você chegou na igreja. E eu estava há 2 dias de fazer uma viagem, porque eu trabalhei com turismo a vida toda. E ia ter um cruzeiro na Rússia. E eu ia para esse cruzeiro 2 dias após essa conversa. E eu imaginei o seguinte: bem, o pastor está me chamando para conversar. Eu estou num dilema porque eu voltei com um menino e não gosto do menino. E eu acho que o pastor vai me dar... pastora, como diz os jovens de hoje, quando não tem um molho, não tem, né? Pastora, não tem mulher. Não tem. Eu não dá liga, não. Não dá liga. Force, não. Não dá pra forçar, não. Não dá. Porque isso você não força, a química força. Não força. Não força. Não tem, gente. Eu tentei, viu? Até que eu tentei. Eu já tive namoro também que eu tentei, eu disse, não dá certo, adianta, não. É martírio pra gente, é fazer o outro sofrer. Pronto. Teve um término que foi muito traumático pra mim. Porque esse menino chorou tanto, João, que eu disse, pronto. Olha, João, foi um trauma tão grande pra mim que eu fiquei assim, não vou namorar mais. Não namoro mais a partir dali. Desde ali que eu não namoro mesmo, João, eu tenho que desamarrar. Vamos fazer uma oração de quebra hoje. Em nome de Jesus, tem que quebrar essa corrente, pelo amor de Deus. Eu não assumi mais ninguém. Fiquei só, né? Assumi mesmo, não assumi ninguém. Só Jesus na causa. Tá amarrado. Não, tem que estar solto agora. Não, eu acho que tá muito amarrado. Olha, a senhora disse ontem na pregação, né? Tem que estar livre, não pode estar amarrado. Mãos atadas não. Viu? Mãos vazias até sim, mas mãos atadas não. Glória, né? Eu peguei. E aí, quando eu vou para esse gabinete com o Gustavo, né? Eu achava que ele ia me dizer assim: acaba. Eu queria uma resposta da boca dele, que eu entendi que era a boca de Deus. E aí eu contei para ele meu dilema. E ele muito sabiamente falou assim: olhe, por que você não faz essa viagem que você está para fazer? Deus vai falar com você nessa viagem. Creio. E aí, uma pergunta também que ele me fez, assim, nesse atendimento, né? Ele falou assim:
você realmente acha que vai valer a pena ter uma casa? Porque eu já estava com uma casa montada. Você acha que vai valer a pena ter uma casa montada, né, com alguém que até é bom? Essa pessoa, você está me falando que é uma boa pessoa, uma pessoa de boa índole, mas você preferir estar fora de casa do que dentro de casa? E quando ele fez aquela pergunta assim, aquilo me mexeu. Falei, rapaz, ele falou, vá para a viagem, lá Deus vai falar com você. E eu fui para essa viagem, para esse cruzeiro, sozinha, e era um cruzeiro de 12 dias. Só que nesse cruzeiro eram também pessoas que trabalhavam com turismo, então tinha um grupo de profissionais do turismo. E entre esse grupo de brasileiros tinha um casal que morava em Curitiba. E esse casal era muito apaixonado, assim, sabe aquele casal? Eles já estavam casados há 7 anos. Isso, coisa linda. Aí eles não levaram as filhas, mas eles tinham 2 filhas. E assim, isso chamava muita atenção, o grupo comentava muito assim, parece que eles são um casal de namorados. Aquela coisa que, quando você olhava daqui a pouco, ele tinha comprado um mimo para ela, sabe? Aquele casal. E eu comecei a observar aquele casal. E eu comecei a fazer uma leitura da vida daquele casal. E eu pensei, rapaz, eu vou passar pela vida sem viver isso. Olha que coisa. Sem viver o amor. Então, eu não sabia que era Deus falando comigo. E aí, aqueles 12 dias daquela viagem, realmente eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou voltar pro Brasil e eu vou acabar esse namoro com esse menino, porque não é isso que eu quero pra minha vida. Não é isso que eu quero pra vida dele, não é justo. E aí, quando eu cheguei de viagem, eu acabei o namoro com esse menino. Só que nesse tempo de 12 dias, que ficou uma viagem de 15 dias com ida e volta, o Gustavo tinha acabado de arrumar uma namorada. E aí, quando eu volto, eu tinha alguns momentos, eu tive memórias dele. Eu lembrei do pastor lá na Rússia. Ele te chamou a atenção, né? Ele me chamou a atenção, mas aí eu não cogitava, porque até então... Nova convertida. Eu não sabia o que isso poderia implicar. Mas aí quando eu chego de viagem e acaba esse namoro, quando eu vou para a igreja agora, naquela semana que eu tinha voltado de viagem, aí o Gustavo falou, você voltou de viagem, vamos marcar para você conversar, como é que foi a viagem? Porque ele tinha me dado um decreto que Deus ia falar comigo, então ele estava muito ansioso para saber o que eu tinha decidido. E quando eu fui conversar com ele, eu falei, acabei o namoro, Deus falou comigo. E aí, só que ele agora entrou no dilema, porque eu tinha chamado a atenção dele também. Eita, Deus santo. E ele consigo mesmo, ele pensou, o que eu fiz? Essa menina agora acabou o namoro, talvez agora fosse minha chance. E foi interessante porque a menina que ele começou a namorar, sabe aquele estereótipo assim, menina crente, criada na igreja, menina para casar? Filha de sacerdote. E assim, pronta para ser esposa de pastor, porque ela foi de berço. E ele olhava para mim e falava, menina recém-convertida, eu ia para a igreja, Ed, com as roupas que só a graça de Deus. Só a graça. Com um filho de malinha, né, que eu carregava a minha malinha, que era de 3 anos, o João de 2 anos e pouco. Então ele ficou muito confuso, porque ele estava assim, começando a ter despertando um relacionamento, um sentimento, né, por mim, mas ao mesmo tempo ele estava com uma menina que seria o ideal para se tornar uma esposa dele. É o estereótipo. Isso. Né? E aí ele foi conversar com o pastor dele. Ele falou, pastor, eu estou numa encruzilhada agora. E aí o pastor ria, assim, um homem muito de Deus, hoje ele já dorme no Senhor, mas é um homem muito sábio, um Senhor. E aí quando ele conversou com o pastor Maurício deu uma risada assim, disse, Gustavo, nem tudo que parece ser o melhor verdadeiramente o é. Eita Deus. E ali ele entendeu que ele também tinha começado um relacionamento somente porque ele achava conveniente. E aí ele acaba esse namoro. E quando ele acaba, eu não sabia que ele estava com a namorada, até porque a gente não conversou sobre esse tipo de assunto. E aí alguns dias depois, algumas semanas depois, a gente começa um namoro. Então, nós começamos a namorar em 2005, né? Já são 21 anos. Vai fazer 21 anos agora, dia 11 de junho, que nós estamos caminhando aí nessa história. Mas veio também eu tive que ter uma experiência muito grande com o ambiente igreja, né? Porque quando eu entro nesse processo agora de ser a namorada do pastor, eu me torno uma concorrente. Eita. Diante daquelas possíveis pretendentes que poderiam ser a namorada e que teriam muito mais possibilidade. Quando elas olhavam para a minha vida e olhavam para elas diziam, não, ela não merece estar nesse lugar.
Então eu tive dois tipos de problema, com as meninas, que poderiam ser as pretensas, né, namoradas do pastor, e as mães, que queriam que suas filhas fossem a namorada. Então eu também vivi um processo um pouco difícil de igreja, ambiente igreja, porque ali agora aquele lugar que tinha me acolhido, já não me Começa a lhe acolheu perseguir. mais. Eu sei bem como. Já não virou mais aquele. E aquilo mexeu Sim, muito comigo, porque eu sim. falava, como é que esse povo prega o amor? É, Eu chegava muitas vezes de mãos dadas com ele, e eles cumprimentavam ele, mas me ignoravam, nossa. né? Mas uma coisa que eu até. Eu acho que isso também serve muito de lição para as pessoas, né? Uhum. Eu tive um verdadeiro amor, encontro com Jesus. Então isso não mexeu na minha fé com Jesus. Uhum. Eu não medi Jesus pela reação de uma igreja que eu achava que tinha que me acolher. Uhum. Eu não medi o meu amor, o meu relacionamento com Jesus nisso. Fiquei decepcionada com a igreja, claro. Mas ao mesmo tempo eu amava Jesus. Então eu comecei a fazer o seguinte, eu sempre fui muito de ser desafiada. Eu falei, bem, eu tenho que me buscar o meu lugar aqui nesse lugar. Então eu comecei a servir na igreja. E aí começo a me tornar agora uma pessoa atuante. Eu comecei a me envolver no ministério de teatro, no ministério de jovens, de danças. Comecei a me envolver, a dar aula para as crianças. Então ali eu comecei a falar o seguinte, bem, se não for por um lado, eu vou ser amada pelo menos pelo serviço, eles vão me reconhecer. Meu Deus. E aí eu comecei a trabalhar de Olha fato. o perigo, né? Mas não aconteceu bem assim, porque as pessoas, elas às vezes, né, elas não vão entender quem você é. Eu cheguei até a escutar uma vez uma pessoa falar, olha, por que você não acaba esse namoro? Não percebe que isso está trazendo desconforto no ambiente da igreja, né? Então, e eu falei assim, olha, se todo mundo tem o direito de ser feliz, eu acredito que eu também tenha, né? Então, eu sinto muito pelas pessoas que estão desconfortáveis. Mas isso também foi me trazendo maturidade, porque eu venci muitas guerras com esse tipo de situação e outras no Senhor, né? Isso me levava muito para perto de Deus. E aí a gente continuou. Vai criando umas raízes mais profundas, né? Não deveria ser dessa forma, mas isso também nos leva a uma estabilidade com Deus, a um aprofundamento de buscar nele, né? A nossa fonte de alegria ainda tem que ser Ele. A nossa fonte de satisfação ainda tem que ser no Senhor, né? Amém. Então, eu aprendi nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu desenvolvi uma dependência muito grande com o Gustavo. Emocional. Emocional. E aí, os nossos 3 primeiros anos e meio, a gente passou 3 anos e meio para casar, foi um relacionamento muito tumultuado. Porque, de um lado, eu era atacada por essas pessoas que de alguma forma me implicavam. Ele tinha um ministério que estava agora ascendendo e eu comecei a desenvolver muitos ciúmes. Eu me tornei uma mulher extremamente ciumenta, possessiva. E por ele já ter um relacionamento que ele tinha acabado, ele já foi casado, ele tem uma filha desse primeiro casamento dele, ele pensava consigo, eu não posso casar com essa moça, porque eu vou destruir meu ministério, eu vou destruir uma possibilidade, porque de fato, o nosso relacionamento foi embasado muito em ciúmes, em situações de palavras de agressividade mesmo, a gente acabou muitas vezes antes de casar. Mas aí quando a gente já estava com 2 anos e meio, 2 anos e pouco de namoro e noivado, nós já estávamos assim, quase que insuportáveis. E aí eu fui fazer um jejum para Deus, né? Eu falei assim, Senhor, eu acho que o Senhor não quer isso para minha vida, não quer isso para a vida do Gustavo, então eu preciso que o Senhor me confirme se esse casamento vem do Senhor, porque também se o Senhor falar comigo e me disser que não é, eu desisto. Eu tinha um temor, sempre tive um temor muito grande ao Senhor de fazer algo que o Senhor não me impulsionasse. E aí eu fiz um jejum de 40 dias sem contar para ele, porque eu falei desses 40 dias, Deus, esfria o meu coração para eu acabar esse relacionamento, ou então aquece o coração dele para a gente marcar a data. E no 27º dia de jejum, ele chegou um dia para mim e falou, amor, o que você acha de a gente marcar a data do nosso casamento? Isso era dezembro de 2007. E aí em dezembro de 2008 nós casamos. Casamos com muitos entulhos, levamos para casa nova todos os entulhos das palavras, das atitudes lá dos 3 anos e meio.
E no primeiro ano de casamento a gente passa pela separação. Primeiro ano, aquilo que era a resposta de Deus parecia não fazer muito sentido. Continua assim as brigas? Assim, continuarem agora pior ainda. Pior, né? Porque quando tem a intimidade fica mais intenso ainda. Não, e agora eu entro num processo, eu olhava para ele e falava, esse homem é um hipócrita, né? Porque na igreja ele subia no altar, era um homem usado por Deus, mas dentro de casa era aquele homem grosseiro. Eu já começava nesse momento também a ter meu lugar de pregação, começava a pregar, algumas reflexões. E ele dizia também que quando eu subia no altar, ele falava, não é essa mulher que eu tenho em casa, não. Eita. Então a gente viveu esse nível no primeiro ano, assim, a gente não pode levar isso adiante. Só que, concomitante a isso, a gente casa em dezembro e em janeiro a gente inicia um projeto de igreja. Um bispo que tinha já pastoreado ele desde muito jovem, colocou uma igreja na mão dele, instituiu uma igreja. Então nós iniciamos um projeto de casamento, de família, junto com uma igreja. E como é que você vai explicar para as ovelhas do Senhor que aquele casal está separando? Como é que a gente explica para uma igreja que no mesmo tempo que inicia uma igreja, inicia um casamento, que agora o casamento agora acaba? O que você faz? E aí a gente entrou nesse processo. Tentamos levar alguns meses ainda muito mal, mas a igreja funcionando, até que ficou insustentável. E ele falou, Fabiana, eu vou entregar a chave da igreja, a gente não pode tocar isso. Isso não é justo, nem com a gente e nem com as pessoas. E nós chegamos a separar. Não chegamos ainda a anunciar na igreja, mas chegamos a uma separação de corpos. E ele passou alguns dias fora de casa. Só que aí, como eu não falava para ninguém, porque eu tinha muito medo disso trazer um escândalo, tinha uma preocupação, eu não pedi ajuda. Não sei se você vai lembrar, você é muito jovem, mas tinha um Messenger na época, tinha um Orkut e tinha um Messenger, o MSN, né? Sim. E nessa época começaram a chegar mensagens de pessoas de vários lugares que nós conhecíamos, desde pessoas de Recife, pessoas de São Paulo, até de fora do país. Fabiana, tá tudo bem entre você e o Gustavo? Eu falava, por quê? Porque Deus está me incomodando para orar por vocês. Meu Deus. O casamento de vocês está bem? Aí eu só falava assim, só ora. Se Deus está te impulsionando a orar, você ora. Isso foi uma enxurrada, assim, em semanas, pessoas começaram a orar por nós sem saber. E nós já estávamos separados. Até que quando eu observei que havia Separado de casa ou de corpos? De casa. Nossa. Ele voltou para casa da mãe dele. E aí, quando eu comecei a observar esse tipo de movimentação no reino espiritual, eu chamei ele para conversar. Eu disse, por que você não volta para casa? Mas não contei para ele que as pessoas estavam orando. Ele volta para casa. Agora só o corpo, né? Mas o coração não estava ali. Até que um dia, era uma sexta-feira, à tarde, ele nunca tinha ido no meu trabalho e eu fiquei presa no trabalho. Eu trabalhava numa operadora de turismo que ela precisava de São Paulo para liberar algumas coisas, eu fiquei com uma pendência. Então todos os funcionários foram embora, eu fiquei só. E aí quando eu fui ligar para ele para dizer a ele que eu não estava liberada, que eu ainda ia precisar ficar, ele já estava a caminho de lá do meu trabalho para me buscar. E ele estava vivendo um conflito, porque ele falava assim, hoje é sexta-feira. E para ele era o pior dia, porque era o final de semana que nós íamos passar juntos. Porque de segunda a sexta, meio que as coisas se acomodavam, né? Todo mundo, cada um ia para o seu canto, só se encontrava à noite. Mas final de semana. Então ele tinha acabado de sair da igreja e orado no altar de Deus e falou assim, eu não vou suportar isso. Quando ele foi me buscar no trabalho, eu falei, você está onde? Tô chegando aí no teu trabalho. Eu falei, por que você não sobe? Nunca tinha ido no trabalho nenhum meu. E eu falei, por que você não sobe, que eu tô presa aqui e depois que eu me liberar a gente vai embora. Ele falou, tá bom. E ele subiu no escritório. E quando ele chegou lá no meu escritório, que eu trabalhava, eu comecei a mostrar para ele no trabalho e ele estava ali quieto, eu esperava uma ligação de São Paulo. E ali não tinha um homem mais, mas tinha um projeto falido de um homem, um projeto falido de pastor, de marido. E eu olhei para ele assim naquela hora e eu vi que nós tínhamos errado, nós tínhamos falido. E eu falei assim, Gustavo, como tá me doendo ver você dessa forma? Ele falou, tá doendo em mim também me ver assim. Mas naquela hora, Edgen, enquanto até aquele exato momento eu só tentava
justificar os meus erros, tentava justificar que eu ficava magoada porque ele agia com grosseria comigo, então eu terminava ficando frustrada por conta disso. E ele também sempre culpava, ele dizia, mas eu sou grosseiro com você porque você também me pressiona. Então, enquanto nós estávamos nos degladiando, nada acontecia. Mas naquele momento, eu comecei a falar para ele assim, você sabia, Gustavo, que tem pessoas que estão orando por nós? Ele falou, é? Eu disse, agora eu quero te dizer uma coisa, eu errei com você. Eu não tenho sido essa esposa, essa mulher sábia que a Bíblia fala. Eu tenho sido uma pedra de tropeço mesmo no teu ministério, na tua vida. E aí naquela hora, Ed, enquanto eu falava, aquele homem que estava cabisbaixo, ele começou a levantar o rosto e olhar para mim. E ele conta, né, a gente conta esse testemunho juntos, que ele falou que enquanto eu falava e que reconhecia os meus erros, reconhecia aquilo que eu tinha contribuído para aquele casamento ter falido, ele falou, essa mulher começou a crescer diante de mim. E naquela hora ele falou assim, Fabiana, eu preciso fazer uma coisa. E por favor, não me impeça. E ele se joga aos meus pés, chorando, beijando os meus pés. Ele falou, eu preciso te pedir perdão. Eu preciso dizer que eu errei com você. Eu preciso dizer que eu não deveria também ter feito o que eu fiz com você. E naquela hora que ele estava ali, prostrado aos meus pés, o Senhor me falava, quando vocês se levantarem, eu levanto um novo homem, uma nova mulher. E ali nós nos perdoamos pela primeira vez, depois de os 3 anos e meio de namoro e mais 1 ano de casamento, quase 5 anos. Nós liberamos perdão um sobre o outro. E eu quero te dizer uma coisa, isso aconteceu há 16 anos atrás. Nunca mais o meu casamento foi o mesmo. Nós vivemos uma restauração de casamento. Então eu pude viver o segundo momento de perdão na minha vida, o perdão com o meu pai e agora o perdão com o meu marido no meu casamento. E nós vivemos a restauração completa naquele dia por diante. Meu Deus do céu. É diferente quando Deus chega, né, na situação. E quando existe essa disponibilidade da humilhação, Sim. essa disponibilidade do arrependimento. Né? Como alguém vai mudar de caminho se não reconhecer, né, que está errado? E eu quero saber também um pouco agora sobre essa tua parte do trabalho, né? Você estava em ascensão profissional, você estava crescendo dentro da empresa, Sim. E aí logo depois você recebe também uma palavra para abandonar tudo, Sim. né? Nos conta como foi todo esse teu crescimento. Então em turismo eu cresci, né? Graças a Deus, assim, eu fui galgando setores e aí eu cheguei numa multinacional, né? Uhum. E lá eu já entrei como gerente, eu já estava gerenciando uma loja e isso foi em 2016. Só que nesse ano nós já tínhamos a igreja, mas a igreja lá em Recife ela já estava com bastante dificuldade financeira e nós estávamos passando dificuldades financeiras também. Uhum. Então em 2016 o Gustavo falou assim, nós já tínhamos a Rebeca, a Giovana, nós já tínhamos agora em comum, né, 2 filhas e a nossa família estava vivendo essa dificuldade. E ele falou assim, Fabiana, o que você acha de a gente ter a nossa vida em Gravatá? Porque o custo de vida é mais baixo, as crianças lá tem sua mãe que pode dar um apoio com as crianças, escola é mais em conta. E aí eu concordei com ele. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai primeiro, em abril de 2016 ele foi primeiro com os nossos filhos para Gravatá, nós matriculamos as crianças lá, minha mãe dava um apoio com os meninos, e eu falei, eu fico aqui em Recife, porque o meu trabalho, como eu falei, né, você falou também, eu estava já em ascensão, então meu trabalho ele dava um suporte, ainda que não suficiente, mas conseguia dar um suporte. E ele foi para Gravatá. Então, ele montou um negócio, nós montamos primeiro um negócio lá que nós fizemos uma conta na nossa mente. Ele falou assim, ó, eu acho que em 6 meses o negócio anda, é o tempo de você pedir demissão no trabalho e vir morar em Gravatá. Mas a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, né? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E aí passamos o ano inteiro de 2016 e esse negócio não deu certo, assim, não caminhou como deveria para sustentar uma casa. E aí quando chegou o final de 2016, nós estávamos numa crise muito forte, não entre nós, mas o núcleo familiar estava desestruturado. Porque era um pai sozinho com 3 crianças, a minha filha mais nova tinha 1 ano e 8 meses. Ela tinha acabado de desmamar.
Então era um pai sozinho com 3 crianças e eu sozinha em Recife, correndo contra o tempo para tentar trazer um sustento, pelo menos uma base para a gente se sustentar financeiramente. Então estava tudo muito fora do lugar. E aí quando chega final de 2016, eu estava com uma proposta de emprego, assim, não, na verdade, dentro do emprego que eu estava, o meu chefe chegou para mim e falou: Fabiana, nós estamos agora abrindo mais 2 franquias. Eu quero que você assuma, você vai ser gerente geral de 3 lojas, então o teu salário ele vai agora, no mínimo, duplicar, você vai ganhar muito bem. Mas aí eu comecei a ponderar, né, se de fato era aquilo que Deus queria, porque o meu filho estava adolescente, o meu filho mais velho, né? Então eu comecei a observar que estava havendo uma ruptura no núcleo familiar. E quando eu cheguei para Gustavo e fiz uma proposta, eu falei: por que você não volta para Recife com as crianças? Eu vou começar a ganhar melhor agora e a gente reestrutura financeiramente a nossa vida. Ele falou, ele estava muito mal também ministerialmente falando, porque a igreja de Recife não estava bem. E aí ele falou assim: eu não volto mais para o Recife. Você faz o que você quiser da sua vida, mas aqui eu não vou, eu vou ficar aqui com os meus filhos. E aí eu entrei num dilema, né? Eu estava diante de uma situação que eu precisava tomar uma decisão. E eu falei: então eu vou orar. Eu vou orar porque eu não sei o que eu vou fazer. Porque o Brasil agora estava vivendo, o país começava a entrar numa dissensão, um tempo difícil, e eu tinha que pedir agora talvez demissão de algo que para mim era uma prospecção, algo que eu estava me projetando para crescer. E eu lembro que eu orei muito, Edson. Pedi muito ao Senhor uma palavra. Falava: Deus, eu preciso de uma direção. Porque eu não sabia o que fazer. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. E aí o Senhor começou a falar. Toda hora o Senhor falava, onde eu chegava, eu abria a Bíblia, qualquer pessoa me liberava uma palavra. Está lá em Josué 1:9, né? Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Seja forte e corajoso, porque para onde quer que tu fores, eu irei. E quando eu recebia essa palavra, eu dizia: Deus, então, o Senhor está me dizendo que eu preciso ir embora para Gravatá. Aí o Senhor falava: eu irei contigo. E aí, dia 20 de fevereiro de 2017, eu estava saindo do meu emprego, rumo a Gravatá, que não iria me oferecer nenhuma oportunidade de emprego. E eu só tinha uma palavra, né? Nada mais do que uma palavra liberada. Mas eu até Quem tem uma palavra tem tudo. Tem tudo. Se for uma palavra de Deus, tem tudo. É o que basta. Nada mais do que... Porque o recurso acompanha a palavra, a provisão acompanha a palavra, o livramento acompanha. Totalmente. Tudo que você precisa está na palavra liberada pelo Senhor. Aleluia, amém. Isso mesmo. E aí eu vou para Gravatá. E aí eu vivi uma crise. Eu vivi uma crise de identidade porque enquanto eu era aqueles 20 anos que eu passei em Recife, eu botava meu salto, me maquiava, né? E eu ia lá gerir pessoas. Já tem um jeitinho de aeromoça, né? Já tem cara de ser uma aeromoça. Já me disseram isso. Super jeito de aeromoça. E aí agora eu tive que começar a lavar a louça, né? Comecei a cuidar dos meus filhos e para mim aquilo era um declínio. Eu não conseguia enxergar aquilo como algo bom. Não era um sucesso. Não né? era um sucesso. Voltar para casa, estar dentro de casa, né? Não me projetar mais. Então aquilo mexeu muito comigo. E o ano de 2017 foi um ano que nós vivemos realmente desafios, porque nós montamos um outro negócio nessa época, onde os primeiros 6 meses, caminhou até bem, a gente conseguiu se manter, mas de agosto de 2017 para frente financeiramente foi outra situação assim, ladeira abaixo. E aí eu não sabia muito o que fazer. E eu vou te dizer, diante da escassez que começamos a viver dentro de casa, eu não vou te dizer que nós passamos necessidade, mas nós passamos muita privação, muita privação. Crianças pequenas ainda, eu me lembro que a minha mãe morava na frente da nossa casa, nós alugamos uma casa na frente da casa da minha mãe, que foi a rua que eu morei. E eu lembro que quando chegava na horinha assim da tarde, a horinha do lanche, eu mandava os meus filhos para casa da minha mãe, e ela não sabia, porque eu não contava para ela. Que era exatamente a hora que ela ia lanchar, porque eu não tinha o lanche para dar para as crianças, né? Então ali eu sabia que pelo menos eu estava garantindo o momento deles. E aí eu fui muito tentada a abrir alguma porta,
Porque nesse tempo chegavam para mim pessoas que diziam: abriu uma oportunidade de emprego no hotel aqui em Gravatá, e era turismo. Abriu uma oportunidade, uma agência de viagens em Gravatá. Por que você não manda? Eu conheço o dono, você tem um currículo muito bom. Eu só trabalhei na área de turismo esses 20 anos. E eu era muito tentada a fazer isso. Olhava para o meu cenário dentro de casa, eu falei: bem, nem que seja por um salário mínimo, vai valer a pena, porque vai trazer algum recurso. E o Ed, todas as vezes que eu falava com Deus, eu perguntava para Deus, Deus não me autorizava. Deus falava: não, você não tem autorização. Porque eu preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. E eu não entendia, né, o que Deus estava querendo fazer. Então, esse ano 2017 foi um ano de dependência. Chega final 2017, financeiramente, tudo muito difícil. Agora eu sou acometida com uma doença, né, que era uma suspeita, na verdade, de lúpus. Então eu passo entre Natal e Réveillon 2017 em cima de uma cama que eu não saía mais nem para tomar banho, eu não conseguia mais levantar. Eu desenvolvi uma doença que era autoimune, né? Então fiquei com as articulações todas inchadas, plaquetas assim, muito no corpo. E aí a gente passou esse final de ano 2017 falando isso: Deus, o Senhor nos trouxe para Gravatá, para nos humilhar, porque o negócio que nós abrimos já tinha fechado, credores batendo na porta, porque ninguém fecha um negócio com contas pagas, né? Quando a gente fala, a falência vem junto com débitos, e débitos que você ainda assume daqui para frente. Eu me preocupava muito com a reputação, com o meu nome lá, porque eu sou de Gravatá, então a gente se preocupa com o nome da nossa família. E aí, final 2017, Réveillon 2017, eu estava acamada, e meu marido, ele fala assim que ele se converteu, mesmo sendo pastor, porque ele falou: eu só tenho uma coisa a fazer agora, orar. Orar até achar ao Senhor. E ele orava todos os dias pelo mesmo propósito: Deus, eu preciso te encontrar. Eu vou orar até te encontrar. E ali ele começou a orar, ter experiências com Deus ali de oração. Eu em cima de uma cama e ele orando para Deus falar. 2018 chega, e em 2018 nós começamos a falar assim: se a gente está aqui em Gravatá, a gente precisa fazer alguma coisa para Deus. E nós começamos agora um momento de oração, eu, ele e mais um casal que foi morar em Gravatá, que era de Recife. E esse momento de oração foi nos sustentando, até que desse momento de oração de 2 casais, nós começamos a chamar outras pessoas e começamos a ganhar pessoas para Jesus naquele lugar. E as pessoas começaram a chegar. A nossa casa, uma casa muito simples, uma casa com muitas dificuldades, mas se tornou uma igrejinha ali naquela casa. Uma caverna de Adulão. Foi uma caverna de Adulão. Até que se tornou 40 pessoas naquela casa, né? Ganhando pessoas para Jesus. E aí, nesse tempo, veio uma proposta de nós nos filiarmos. Aquelas 40 pessoas, uma igreja nos adotou, do Rio de Janeiro. E falou assim: isso já é uma igreja. Então, vocês agora comecem a procurar um lugar, porque nós vamos abençoar esse ministério. E agora tudo começa a mudar, 2018. Então, em 1º de setembro de 2018, nós inauguramos a nossa igreja em Gravatá. Ainda com a igreja em Recife lá com dificuldades, ele ia 2 vezes na semana, mas a igreja de Gravatá, ela inicia com pessoas que nós tínhamos ganho para Jesus. E como tinha uma cobertura agora de um nome, uma igreja com um nome sobre nós, financeiramente a gente começou a caminhar também. Então, aquilo que nós não entendíamos até então, esse processo fez todo sentido. E é a igreja que nós hoje, né? Nós hoje estamos agora como uma igreja independente, mas o nosso ministério, ele inicia-se debaixo de muita dor, de muitas lágrimas, e esqueci de falar, né? Nesse processo todo eu fui curada. Aleluia. Né? Eu vivi a cura do Senhor. As orações do meu marido trouxeram cura, porque o Senhor me curou. Eu não precisei passar por nenhum tipo de processo que não tomar ferro, tudo normal, deu negativo para lúpus. E quando finalmente eu fui me recuperando, o Senhor foi soprando a gota do sangue dele no meu sangue, né? Amém. Que eu não desenvolvi mais, graças a Deus, mais nenhuma doença parecida. Então, esse foi o nosso, eu vou dizer que foi minha decisão mais desafiadora. Né? Ir debaixo de uma palavra, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo que
faz todo sentido. Hoje, e eu me lembro que meu filho falou assim um dia que eu estava vivendo esse dilema, porque um dos meus sonhos era poder cuidar da minha casa, dos meus filhos e da igreja, ter tempo para a igreja de qualidade. E um desses dias que eu estava muito chateada, a casa lá cheia de escorpião, essa casa que a gente morava tinha muito escorpião, a minha filha tinha sido mordida, e eu estava muito chateada com Deus. Eu estava lá murmurando, lavando a louça, me chateando. Meu filho chegou assim do meu lado: o que você tem, mãe? Eu falei: não sei. Não sei por que eu voltei para Gravatar, não sei o que eu estou fazendo aqui. E o Senhor usou a boca do meu filho. Ele falou assim: mãe, você não sonhou tanto cuidar da gente? Você não sonhou tanto ter um tempo de qualidade para sua casa? Por que você está triste? Eita. Naquela hora o Senhor falou, né? Tem orações que a gente faz, você não lembra mais, né? Mas o Senhor lembra de todas as orações que nós fizemos. Ai, meu Deus, Senhor. Peraí que eu orei umas coisas meio... Não é pro Senhor lembrar disso, não. Mas ele tem a soberania, né? Do que pode ou não, né? E aí foi uma resposta de Deus. E a gente está hoje caminhando debaixo dessa... A igreja de Recife, a gente achou por prudente fechar, porque a gente não estava mais conseguindo sustentar financeiramente. E hoje nós estamos rompendo aí, né? Uma igreja que, graças a Deus, tem 7 anos. E estamos rompendo aí em Gravatar, para a honra e glória do Senhor. Eita. Olha, evidências, né? Se tem uma coisa que eu percebo assim, se Deus tem... Eu até tenho um vídeo no meu Instagram que eu falo sobre isso. Se tem uma coisa que deixa mais evidente que Deus tem algo na vida de alguém, é quando ela é rejeitada. É verdade. Para mim, a maior evidência é quando uma pessoa começa a ser perseguida, quando rejeitam demais. Olha, Deus chamou essa pessoa. Amém. Deus chamou essa pessoa, porque a nossa luta não é contra pessoas. Sim. São contra potestades, são contra demônios. E demônios usam pessoas e o contexto onde estamos inseridos para querer dizer que você não é nada, você não é ninguém. Mas a verdade é, o diabo já está vendo o que Deus, no reino espiritual, tem sobre a vida daquela pessoa. Ele conhece o céu, né? Exatamente. Ele conhece. Exatamente. Então, ele já quer deixar com que as nossas emoções fiquem disfuncionais, né? E a gente entra para aquele lugar, né, de achar que não somos nada, que de fato não somos, mas é para aquele outro, mas não é no sentido do ego, é no sentido de a gente olhar para nós como o Senhor está olhando. Verdade. Não olhar na minha perspectiva para mim mesma, mas na perspectiva de que Ele está olhando. Né? Até falei ontem com o Samara aqui, eu não me escolheria a pastora Fabiana. Para mim isso é muito nítido, é uma palavra que eu sempre digo quando ministro, tal. Eu não me escolheria, eu digo porque eu me conheço. Por saber as minhas fragilidades, as minhas falhas, o meu passado, eu não me escolheria. Né? Então, mas isso não é uma consciência de forma de me diminuir, é no sentido de que agora eu aceito o olhar do Senhor. Amém. Eu aceito o que Ele diz e o que Ele quer, né? Não é numa perspectiva, você está entendendo? Não é numa perspectiva de olhar para mim, eu sou isso, eu sou comunicativo. Não, isso é tudo. Tanta gente né? Muitas pessoas podem fazer muito melhor do que você. Verdade. Mas entender que Deus disse, eu escolhi você. Amém. E aí a gente olha, tá bom, Deus, legal. Vamos então, né? Porque é um privilégio ser escolhida do Senhor. Total. Né? Eu gosto muito da cultura asiática. Essa influência que está muito forte agora, né? Doramas, tudo isso. Então, a gente vai conhecendo um pouco mais a cultura. Eu acho muito interessante. Mas muito triste saber, por exemplo... Eu já me peguei naquele texto, né? Que Paulo ia para a Ásia e o Espírito Santo não deixa. Isso. Eu já fiquei, porque o Senhor não deixou Paulo ir para a Ásia e tal. São mistérios. Já perguntei a alguns pastores, não souberam muito bem o que responder. Mas são coisas que, né, a gente não sabe. Mas você sabia que quando uma das vezes que ele foi impedido de ir, e ele teve uma visão que foi um homem chegava para ele e falava assim, passe a Macedônia, porque Deus tem algo para fazer lá. E você sabia que ele vai para a Europa e ele chega na cidade de Filipos, né? Então, quando ele chega lá, quem na verdade ainda não tinha chegado em Filipos, mas na cidade que era onde Lídia morava. Minha avó se chamava Lídia. E quando ele vai para o riacho lá, ele encontra as mulheres em oração.
E o que que ele acontece? Ele começa a pregar a respeito do evangelho que mudou a vida dele, e Lídia, que era uma mulher que era vendedora de púrpura, ela declara assim: entra na minha casa e permanece nela. E ali você sabia que abre a primeira igreja na casa de Lídia, a primeira igreja de Filipenses. Nossa. Então, quando Paulo ele é impedido de ir, é porque Deus estava instituindo agora um embrião de uma igreja numa casa, que através da casa de Lídia se torna uma igreja, que é a igreja de Filipenses. E na Europa foi o primeiro lugar. Os teólogos vão dizer que a casa de Lídia foi a primeira casa evangelizada. Coisa linda, uau. Então a Europa, o evangelho, o berço, né? O berço do evangelho, ele nasce ali para que a Europa toda agora ela seja alcançada. E eu digo assim, obrigada, Lídia, porque da Europa o evangelho chega às Américas, das Américas chegam ao Brasil, a América do Sul, Brasil, Pernambuco e agora a gente. Glória a Deus. Então, os propósitos de Deus realmente são muito maiores, né? Verdade. Meu marido fala assim, eu hoje entendo o que eu estou fazendo em Gravatá, não fazia muito sentido. A gente foi por uma necessidade, mas não era uma necessidade financeira. Era um povo que Deus estava querendo nos entregar. Era um povo que Deus queria que nos usar para pastorear. Eram ovelhas que o Senhor queria nos entregar para pastorear as ovelhas dele. Então, quando Deus às vezes impede, né, os terremotos, né, na verdade as tempestades, elas são para mudar o destino que a gente está querendo às vezes ir, né? Eita Deus. Nem toda tempestade é ruim, né? Deus manda uma tempestade lá porque Jonas estava desobedecendo. Estava indo para o caminho errado. Tava indo pro Não, caminho que Jonas, não era. é para ir. Vai chover para tu ir para o caminho certo. E aí Paulo, quando entende isso, Paulo entende que passa a Macedônia porque Deus queria estabelecer o evangelho na Europa, através de uma casa aberta, que foi a casa daquela mulher. Então, você falou de improváveis, né, de pessoas que nós somos todos, né, e é muito bom, né, porque quanto mais improvável, quanto menos habilidades e capacidades nós tivermos, mais a graça dele vai manifestar, né, onde Deus tem um abundou o xodó, pecado, né? onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabunda a graça de Deus. Hoje, Filipos é a Grécia, né? Sim. Atual Grécia. E, como eu estava dizendo, 98% geralmente, por exemplo, a Tailândia, 98% da população são budistas. Então, ali na Ásia, a gente sabe que o budismo é gigante, né? Até para quem vai turistar. Vão fazer alguns turismos na Ásia, geralmente muitos desses turismos são monumentos, são templos budistas, tal. E uma amiga minha tá no Japão recentemente, eu acompanhei um pouco da viagem dela, eu fiquei, meu Deus do céu, são muitos templos, né? Eu fico triste, porque eu queria muito, né, que essas pessoas conhecessem Jesus. E hoje, por exemplo, ali na Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados do planeta, é a Coreia do Norte. A Coreia do Sul é um lugar onde tem um alto índice de suicídio. Gigante, né? País frio, tudo isso, além da pressão social, além da falta do Espírito Santo. No entanto, a igreja que mais cresce também no mundo é lá, né? Na China, por exemplo. Poyoshu, que veio a falecer alguns anos atrás, e já leu algum livro dele? Não, mas meu marido é apaixonado por ele. Eu amo, tem a Quarta Dimensão. O primeiro livro que você tem que ler dele é a Quarta Dimensão, é incrível. Então, enfim, Deus tem seus mistérios, eu acredito nisso, que tudo que nos está revelado está na Bíblia, mas tem coisas que são mistérios de Deus e que não adianta você querer extrapolar e querer humanamente ou racionalmente entender algumas coisas que não. E ele não vai revelar, e tudo bem por isso, né? Não dá para entender. Em algum momento a gente vai saber de algumas coisas. Sim. Né? Mas esse não é o momento. Pastor, onde você também estava nos contando sobre a sua avó. Tem algum problema de falar sobre ela? Não, nenhum. Na sua pregação você contou que sua avó, ela vem de outra religião, né? Tudo isso. E Deus, tempos depois, faz você abrir a primeira igreja exatamente nessa rua, né? Então, você vem como uma geração já redentiva. Isso. E eu acho isso muito incrível. Estávamos falando sobre isso na mesa também. Porque Deus, ele vai quebrando ciclos. Teve uma pastora também que
entrevistei aqui, que é uma amiga pessoal, né? A pastora Marisa Saboia. Eita, Marisa, eu queria muito ir esse ano aí no Maranhão. Vamos ver o que a gente vai fazer. E ela tem uma história muito forte com a avó dela. A avó dela também era muito envolvida com ocultismo, com essas coisas estranhas. Mas é bizarro o testemunho dela, você? É bizarro. Porque Deus manda ela fazer um jejum. E aí, fazer um jejum, eu não sei se é sem nada, só na água. Ela ficou vários dias. E quando ela viaja para lá, para ter um encontro com a avó incorpora numa conversa assim, na mesa e tal. E aí começa a acontecer muita coisa bizarra, porque ela começa a querer expulsar o demônio não sai, porque Deus permitiu que ela ficasse possessa para mostrar aonde estavam os trabalhos para ela desenterrar. Olha. Então a mulher, ela desenterra várias coisas do quintal e leva ela também a um cemitério para poder. É um negócio bem bizarro. É um negócio bem bizarro. Ao ponto de tipo assim, meio que teletransportar assim, de ambiente, ela tá aqui, aparecer ali, de uma forma muito rápida, um negócio bem, bem doido. Então, e ali, né, a partir de um jejum que ela fez, Deus direcionou tudo, 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 tudo. E depois que Deus desenterra e faz o inimigo mostrar tudo isso, quando ela sai do cemitério, essa mulher é liberta. E ela vira depois uma cristã, tal, tal. Ela conta depois que ela era tão apaixonada por Jesus que ela se arrumava, ficava sentada na porta, ela já idosa, e o pastor passava na porta dela para pegar ela, ela ficava 1 hora sentada na frente da casa, esperando o pastor passar e levava ela para a igreja e tal, enfim. E aí me conta um pouco, né, sobre esse desenrolar, o que é que você já ouviu sobre a sua avó e como foi todo esse desenrolar. Então, eu, na verdade, assim, na minha infância, eu não tinha muita noção do que minha avó fazia. Eu sempre via ela como uma avó muito boa, que ela sempre era muito carinhosa, ela ia na nossa casa, levava sempre... Eu lembro que ela era uma mulher forte, uma mulher muito bonita, de olhos claros. Então, ela colocava nos bolsos, assim, bombons pra gente. Então, aquilo a gente achava maravilhoso. Mas aí, meu pai, ele tinha muitos problemas, assim, emocionais. Eu lembro de ver meu pai em crises, que hoje eu entendo que são crises espirituais, mas na época a gente não tinha esse discernimento. Meu pai era guarda rodoviário, então ele tinha arma dentro de casa. E a gente, muitas vezes, nessas crises que a gente entendia que eram crises emocionais, meu pai colocava a arma na cabeça para se matar. Deus. Então a gente tinha que esconder. Enfim, então meu pai tinha muitas perturbações. E nós não discerníamos que eram perturbações espirituais. E aí, quando meu pai, inclusive, adoeceu tudo, a minha avó, ela chegou um dia para visitar meu pai e ela incorporou lá na frente. Minha mãe depois contou isso. E aí, quando ela incorporou, e nessa época que meu pai estava doente, a minha mãe correu contra o tempo para levar um pastor para pregar Jesus para meu pai. Então, minha avó incorporou lá e falou assim, o demônio que estava nela, né? Eu não dou 15 dias para ele vir a morrer. E minha mãe, mesmo com pouco ainda entendimento, que ela estava acabando de começar uma história, né, com o Senhor, minha mãe falou, olha, ele pode até morrer no 16º dia, mas em 15 dias ele não morre. Então minha mãe ali quebrou aquela sentença, a palavra, ela neutralizou aquela palavra. E aí, e ela começou a rodopiar na frente da casa da minha mãe. E minha mãe falou, vai embora. E, enfim. Só que aí, nesse tempo, a luta da minha mãe era meu pai se converter. E meu pai aceitou Jesus, né? Em casa ainda, com um pastor indo lá visitá-lo, ele aceitou Jesus. Então, por isso que eu acredito que o que ela foi fazer ali, né? Os que estavam sobre ela estavam querendo requerer a alma dele, mas não conseguiram. E aí a gente perde o contato com a minha avó. Eu não tinha muito mais contato porque eu já morava em Recife. E quando eu volto agora, em 2017, para Gravatá, e a primeira pessoa que começou a ser evangelizada nesse grupo que eu falei que começamos a orar, eu, meu marido e mais um casal, foi uma menina que morava na frente da casa da minha avó. E eu ela tinha um salão, e eu conhecia ela de infância. Não era amiga dela de infância, de brincar, mas eu a conhecia. E eu comecei a chamar ela
para a igreja, que na verdade era a nossa casa. Por que você não vai lá? E a gente começou a evangelizar essa menina. E essa moça começou a chamar outras pessoas. De onde? Quando é que a gente começa a evangelizar? Na região, na área. Então ela começou a levar pessoas dali, daquela rua, que era a rua da minha avó, para conhecerem a Jesus. E a gente começou a criar um vínculo com essas pessoas desse bairro e dessa rua. E quando a gente vai procurar um lugar para alugar e inaugurar o templo, a igreja, foi nessa rua que minha avó morava, que já tinha falecido. E aí eu vou para um ambiente que para mim era familiar, pelo menos as pessoas. Eu conhecia aquelas pessoas, elas me conheciam. Só que aí agora também é descortinado para mim essa notícia. Eu não sabia que na casa da minha avó, olha, eu não sabia. Na casa da minha avó funcionava um terreiro, onde eu depois fiquei sabendo que casamentos foram destruídos, né, por trabalhos que foram feitos por ela. Doenças, pessoas, né, hoje eu conheço pessoas que viveram debaixo da autoridade dela, que estão hoje enfermas e que não aceitaram ainda Jesus, nem querem. Então aquilo para mim foi muito chocante, de chegar ali e descobrir esse lado macabro da minha avó. E quando, então, eu chego naquela rua, naquele ambiente, e começa a gente a ter pessoas daquele lugar que associavam a minha pessoa a ela, porque não tinha como não associar, eu fui criada meio que ali, sempre estava pela casa dela, e aí veio essa história, né, que eu falei ontem na igreja. Mas é a neta de Dona Bio, né? Que ela é conhecida como Dona Bio, o nome dela era Severina. E aí o Senhor começou a falar, não é a neta de Dona Bio. É a pastora Fabiana, a serva de Deus agora que veio para libertar pessoas no nome de Jesus. Então o Senhor começou a falar, olha, não é mais o que ela fazia. Porque se um dia ela foi usada para destruir casamentos, eu estou te levantando nessa geração para restaurar casamentos, né? Enquanto ela foi usada para colocar enfermidades em pessoas, eu estou te levantando para orar por pessoas enfermas e no nome de Jesus pessoas serem curadas. E pasmem, meu marido tem um ministério de libertação, Etia. Então nesse lugar onde nós inauguramos a nossa primeira igreja lá, muitas pessoas foram libertas. Amém. Pessoas que chegavam opressas e elas foram de fato libertas no nome de Jesus. Então eu entendo assim, Deus ele tem umas pegadinhas, sabe? Porque nessa rua funcionava a casa da minha mãe, da minha avó, que era um terreiro, e lá embaixo também funcionam vários. Então, mas no início da rua agora, a gente começou a ser um ponto de libertação. Então pessoas começavam a chegar com processos de libertação e foram libertas naquele lugar. Amém. Passamos então os primeiros 6 anos ali e agora nós estamos num outro lugar. Agora deixa eu te contar o melhor. E esse bairro onde nós estamos, a nossa igreja, que a gente alugou um outro espaço porque não estava mais cabendo, é o bairro que eu fui criada. A rua que eu fui criada fica uma rua atrás. Mas tem de frente a nós um terreiro que é de uma mulher que ela viveu a vida inteira também fazendo os trabalhos. E nós estamos de frente para ela. Meu Deus. E aí a gente começou, quando a gente se mudou, pessoas começaram a não ir mais para a igreja nesse novo lugar. E a gente começou a estranhar isso. A gente falou, se a gente está se mudando para um lugar mais espaçoso, porque não estava comportando, porque nós já estávamos tendo 3 cultos no antigo prédio. A gente falou, não faz sentido. Por que essas pessoas que As obrinhas. não estão mais vindo para um novo lugar, um templo maior, não era longe, porque a distância de um lugar para o outro não era distante. E aí até que um dia o meu marido teve um discernimento. Ele falou, já sei o que está acontecendo. Então, acabou o culto nesse dia. Ele pediu para todos os diáconos, né, presbíteros, falou assim, vocês não vão embora não, por favor. E aí ele pegou, e a gente ficou dentro do templo, e meu marido pegou o óleo da unção. Saiu um domingo à noite, ungindo a rua inteira, e declarando, diabo, você não vai mais impedir as pessoas chegarem aqui. Nós estamos santificando esse lugar. Não importa
quantos anos esse terreiro está estabelecido aqui. Nós estamos conquistando esse território. Esse território é nosso. Amém. Né? Então, a Bíblia diz que é onde a planta dos nossos pés pisarem, será nos dado por herança, será santificado. E aí ele começou a requerer no mundo espiritual esse território. E nós cobríamos ele lá, ficamos no templo e ele lá, ó, derramando o óleo e ungindo a rua inteira. Ele foi do início até o local. E acredite, essas pessoas começaram a voltar. E começaram a chegar pessoas. Hoje, nós temos vivido um tempo, Ed, onde pessoas têm chegado simplesmente pelo nome, assim, pelo trabalho, pela a notícia do que Deus está fazendo. Então, nós estamos requerendo um território. E eu acredito, fielmente, nós estávamos conversando há pouco na mesa, eu acredito que quando um homem e uma mulher se levanta em Cristo, tudo aquilo que estava até ele, né? Eu tenho uma pregação que eu dei esse tema, no meu turno não. É você dizer assim, ó, diabo, você brincou até aqui. Você tirou onda até aqui. Mas agora quem está assumindo o turno sou eu. E do meu turno para frente, você não vai mais tocar. Do meu turno para diante, sou eu que estou no comando. Então você não toca mais. Aleluia. São mulheres e homens que estão se posicionando no Senhor. Amém. Para que as próximas gerações, a partir desse homem e dessa mulher, elas possam agora viver um tempo de promessa. Amém. Né? Eu creio que o seu ventre, o meu ventre, eles geram promessas, eles geram profetas, eles geram pastores, eles geram missionários. É isso que o Senhor deseja dessa geração. Que úteros proféticos, eles agora comecem a gerar uma geração de homens e mulheres de Deus. Amém. Então, quando a gente se levanta, eu creio, ele não toca mais daqui para frente. Né? Quando a gente se posiciona, quando a gente se santifica, quando a gente decide pelo Senhor de fato. Então, essa história de destruição de casamento acabou. No meu turno, quem está mandando sou eu agora. Amém. E daqui para frente é disso a melhor. Amém. Não é? Amém. Meu Deus, o poder da redenção, né? Isso. E o Senhor, ele vai fazendo exatamente isso ao longo da história, vai reconstruindo histórias, meu Deus, levantando segundas casas, né, para receber e comportar essa glória. Eu lembro também que lá no M31 você contou um testemunho, acredito que trabalhando com libertação, vocês devem viver muitas coisas, né? Mas dentro dessas histórias, testemunhos que você viu que Deus fez na vida de algumas pessoas, qual uma delas assim que te marcou muito? Eu vou falar das partes que eu já atendi e vou falar só de essa que eu contei no M31 do meu esposo, né? Assim, foi uma coisa bem, bem chocante, que é uma senhora, ele foi numa célula e quando ele chegou nessa célula, a pessoa tinha convidado, o líder tinha convidado para ele dar uma palavra e quando já está finalizando a palavra, assim, já acabou, vamos fazer só aquela oração final para todo mundo ir embora. E aí, a dona da casa, ela é uma senhorinha assim de 1,5 m, ela estava de sandália, ela jogou a sandália assim, em cima do meu marido, né? E começou a bater o pé com muita força, com raiva. E aí naquela hora meu marido percebeu que ela estava possessa. E aí ele foi e orou por ela. Orou, expulsou, só que a gente tem um trabalho assim, a gente fala que libertação ele não acontece no culto, naquela hora que você expulsa. A verdadeira libertação ela não acontece nessa hora. Um processo. É um processo, porque aquela hora é só uma manifestação, você vai ter que orar em nome de Jesus para ele liberar aquela pessoa, mas se essa pessoa não entender que as portas que foram abertas, elas precisam ser fechadas, ele vai voltar. E é mais imprudente você orar, ficar orando e não ensinar essa pessoa quais as áreas que ela precisa fechar para que ele não volte a mais acessar. Mas aí ele orou, expulsou. E aí, quando foi uns 2 dias depois, ele foi perguntar para o líder da célula como é que ela estava. E ele falou, a gente vai precisar atender, que a gente faz a gabinete, né, atendimento de libertação em gabinete. E quando o líder da célula falou, pastor, ela está bem, mas diante de tudo, o que mais está interessante é que ela tinha uma hérnia e né, na região
que ela sentava e ela voltou a ficar bem, porque ela não sentava mais, que já estava do tamanho de uma laranja. E murchou. E quando ele falou isso, chamou a atenção do meu marido, porque ele falou, bem, eu só orei para expulsar o demônio, não para curar ela. Então, na verdade, a cura não foi uma cura só, foi uma libertação de uma enfermidade que tinha sido instalada nela. E aí foi quando ele chamou, né? Então vamos trazer ela para a gente atender ela. A gente faz um mapeamento, a gente ali conversa, tem umas perguntas que a gente já tem prontinhas, então a pessoa já responde, a gente consegue já dar uma identificada para facilitar. E aí, nesse momento, um dos momentos em que ele orou, ele geralmente não pergunta, não faz esse tipo de pergunta, mas em alguns casos o Senhor o leva. Inclusive, até ele, às vezes ele faz até isso, né? Ele fala para a pessoa, olha, eu vou orar por você, mas eu vou colocar aqui o celular e vou gravar, para você entender o que está acontecendo com você, porque às vezes as pessoas não acreditam. E aí ele falou, quando ela novamente ficou lá endemoniada, e ele fez uma pergunta para o demônio que estava nela, ele falou assim, qual é o teu nome? Aí ele falou, amargura. E o que você está causando nela? Ele falou, câncer. Então, teve uma outra situação com a senhora que chegou, que estava sem andar, já, assim, na verdade já estava andando, mas com muita dificuldade na sua perna. E aí, essa mulher chegou lá na igreja. E quando chegou, normalmente assim, quando acabou o culto, ela chegou até ele e falou, pastor, eu estou bem melhor da minha perna. Ele falou, mas a gente não orou sobre isso? Não, mas eu quero dizer que eu estou bem melhor. E ele falou, então vamos sentar para a gente conversar. E aí, na investigação com ela, ele descobriu que aquela mulher, ela teve uma paralisia depois de uma raiva que ela teve. E aquela raiva que ela teve de uma sobrinha, que causou algo para ela desconfortável. E nessa raiva ela bateu o hospital e já saiu do hospital sem caminhar. E ela ficou paralítica por meses. De uma raiva. Como o emocional pode atingir seu corpo. E aí aí ela faz fisioterapia, mas aí quando ela chega na igreja, ela chega ainda com limitações em andar. E ele falou assim, eu vou orar pela sua perna, mas antes de orar pela sua perna, eu preciso que você faça uma coisa. Não, perdão, antes, ele ia orar depois, pediu para ela fazer outra coisa, mas ele primeiro orou na perna dela. Quando ele orou, aí ele fez a mesma pergunta. Qual é o seu nome? Ele falou, falta de perdão. E o que você está ocasionando nela? Paralisia. E aí ele expulsou e falou para ela, agora você vai ligar para sua sobrinha e você vai liberar o perdão. Ah, pastor, você quer ser curada? Você quer ser liberta? Quero. Então você vai fazer isso. Ela fez a ligação, ela liberou o perdão e ela saiu curada, andando normalmente. Meu Deus. Então, essas experiências que a gente tem assim no dia a dia, eu vou falar de mim, eu tenho experiências de úteros, né, de ventres abertos, né? O Senhor já me levou a orar por mulheres assim. Às vezes chegava, pastora, eu tenho dificuldade de engravidar. E eu já tive casos que eu falei assim, tá bom, eu vou orar. E quando eu começava a orar, só uma oração normal, o Senhor abre a madre, né, abençoa. E aí o Senhor me falava assim, não se trata de uma oração de abertura de madre, mas se trata de uma oração de libertação. Você precisa orar para que o demônio solte o útero dela para ela gerar. E aí quando eu falava, olha, agora eu vou orar diferente. E aí depois a gente descobria que a pessoa às vezes passou por uma consagração. E quando a gente orava, 15 dias, 3 semanas depois, essa pessoa vinha com um resultado de gravidez positivo. Né? Então, é real. O mundo espiritual, ele é real, né? Para quem crê, mas crendo ou não, é real. É verdade. Crendo ou não, ele é real. Ele é real. Né? Inclusive, esse capítulo do livro que eu lhe dei, eu escrevi sobre o Deus que é real. Amém. Né? Porque no meu processo, uma das coisas mais óbvias para mim foi exatamente... Claro que eu já conhecia Deus, tinha experiência e tal, mas foi de entender e perceber essa realidade, no sentido real. Como Deus é real, como é palpável, como... assim, coisas que só eu sabia, só eu via, só eu sentia, e Deus falava, e Deus revelava, e o meu Deus,
Nessa minha volta, pastor, eu nunca vou me esquecer o tanto que Deus me cercou assim. Eu não podia ir em lugar nenhum sem que o Senhor não falasse comigo. Amém. Todo lugar onde eu estava, Deus levantava alguém e me cercava, me cercava, me cercava, me enxergava de amor. E aquilo foi muito marcante para mim, porque isso me trouxe exatamente essa consciência do quanto Deus é real. Amém. Deus, ele é muito real, meu Deus. Meu Deus, acreditando ou não, Ele né? é. Ele é. É, Eu gosto muito dessa expressão na Bíblia. eu também. Diga que eu Sou. sou, eu sou. Meu Deus, Acabou. eu sou. Acabou. Eu amo isso, porque ele é mesmo poderoso, grande. Aleluia. Pastora, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Não tem quem diga, mas acho que já faz 2 horas, João. 1h30 já que nós estamos aqui conversando. A gente nem sente, né? Bem que você Não. falou, a gente não sente, né? Não sei, é impressionante. Eu já gravei um episódio de 5 horas. Você conheceu Linda assim, né? Linda assim? Sim. Ela contou algumas coisas? Não conversamos aí, não tivemos a oportunidade. Mas ela tem um testemunho, né? Foi mulher de bandido, foi prostituta, viciada em crack, morou na rua, comeu lixo, aquele negócio todo, né? E aí foram 5 horas de testemunho e ela veio depois de novo e acho que foi mais umas 3. Coisa de ouvir Dá pra dizer. fazer temporadas, viu? Não, teve gente que falou comigo. Eu fiquei impressionada. Teve pessoas que assistiu como uma série, assistiu Sim. 1 hora, depois 1 hora, depois... Maratonou. E teve gente que falou pra mim, eu assisti mais de uma vez, eu disse, né? Me impressionou, porque são muitas horas de conversa, né? Mas que tempo precioso que nós estamos vivendo aqui, né? O que o Senhor está fazendo. O que é que você percebe, assim? O que é que Deus está fazendo com as mulheres no Brasil? O que é isso? Né? Não é normal, eu já vou lhe dizer, né? Não é normal, né? Não, Porque não eu é acredito que desde os 7, 8 anos eu estou em igreja, mas eu nunca vi algo tão evidente como esse tempo que nós estamos vivendo na nação brasileira, concernente às mulheres, principalmente, né? Deus tem verdadeiramente levantado um exército, né? Um exército de mulheres assim. Eu vejo, isso é muito bonito, porque Deus, ele quebra, né, paradigmas, né? Aquilo que o homem quer impor, o Senhor não tem problema nenhum de desconstruir. E a gente sabe que tudo que, de alguma forma, até décadas atrás, só era permitido aos homens, eu tô falando, né, do sexo masculino, isso foi algo que foi o homem quem criou, né? Porque foi ele que determinou que, a mulher não pode. Porque ele pega, às vezes, um texto isolado ali e quer usar como doutrina. Então, hoje, a gente tem visto, assim, nesses últimos anos, o Senhor tem realmente levantado mulheres de influência. Mulheres que são uma voz hoje na nação. E eu também fico muito surpresa, eu fico muito maravilhada e eu fico muito feliz em fazer parte hoje desse exército que o Senhor também está levantando. Amém. Eu creio assim que Deus tem algo muito grande para fazer através das nossas vidas. Aleluia. Nós não fomos desbravadoras somente para... Hoje a gente está no mercado de trabalho, amém, por competência. Eu hoje digo isso, eu falo, eu escolho hoje estar na minha casa. Mas eu também não tenho problema nenhum com aquela mulher que decidiu estar hoje correndo atrás dos seus projetos. Não tem problema, eu acho que tudo é no seu tempo ideal. Eu metade da minha vida foi fazendo isso, agora eu quero o restante da minha vida fazendo outra coisa. Mas eu entendo também outra coisa. Deus quer usar as nossas habilidades. Tudo que, né, o Senhor vai falar, na verdade, Mardoqueu vai falar para Esther, assim, quem sabe se não foi para esse tempo, né, que o Senhor te levantou. Eu vejo que, eu falando da minha experiência, foi importante eu conhecer o que era gerenciar pessoas. Foi importante eu conhecer como lidar com pessoas dos mais diversos comportamentos. Porque hoje, eu não vou desprezar aquilo que eu conheci. Uma bagagem, né? Foi uma bagagem que hoje eu posso usar para o reino de Deus. Amém. Com mais excelência. Amém. E eu digo assim, sabe, Edja, eu não estou pastora porque eu não tinha mais nada para fazer. Se não tivesse
Eu não estou pastora porque não deu certo nada na minha vida, não. Eu sou pastora porque eu amo ao Senhor. Amém. Eu amo a igreja do Senhor. Eu teria, sim, outras coisas para fazer, mas eu escolhi queimar os meus barcos. Eu escolhi, né, fechar todo o acesso com aquilo que um dia eu fui. Não tenho problema nenhum daquilo que eu fiz, porque eu acho que foi necessário. Mas eu sou, hoje, o resultado de alguém também como você, que o Senhor falou, agora você já fez isso, você tinha a possibilidade de estar fazendo qualquer outra coisa, é verdade. Mas não é isso mais que eu quero para a tua vida. Eu quero usar a tua habilidade, aquilo que você aprendeu, agora para uma outra finalidade. Então, sim, esse movimento de mulheres que estão hoje sendo vozes proféticas, eu também vejo um outro movimento. Enquanto as mulheres também estão se levantando como voz profética, mulheres capacitadas, mulheres com habilidade na palavra de Deus, mulheres que hoje manejam bem a palavra do Senhor, o Senhor também está chamando, muitas vezes, essas mesmas mulheres para voltarem para suas casas, né? Para cuidarem das suas famílias, cuidarem dos seus lares. Meu Deus. Então, assim, é um chamado que está caminhando hoje lado a lado. Porque quando a gente vai entendendo o nosso papel, a gente não pode negligenciar o outro. Eu hoje, pela graça de Deus, sou realizada como mãe. Eu acho que eu me voltei na hora certa para os meus filhos. Eu sou realizada como esposa. Amém. Eu sou realizada como mãe e sou realizada como pastora. Amém. Então, eu não poderia estar em nenhum outro lugar. Tem uma frase que diz assim, a mulher, ela está onde ela quiser estar. Não tem essa frase? Eu falo assim, eu já gosto de falar assim, a mulher tem que estar aonde Deus comissionou ela para estar. Não é no lugar que ela quer estar, mas é no lugar que o Senhor está chamando ela para estar. Então, eis-nos aqui, você usando das suas habilidades, usando do seu dom, do seu talento. Isso aqui é um ponto missionário também. Aqui é um lugar onde a sua voz chega onde seus pés não chegam. Verdade. Né? Não tem como. Não tem como chegar, mas a sua voz chega. As pessoas que chegam aqui, você está acessando lugares que nós não poderíamos chegar, mas a palavra chega. Então é para esse tempo que o Senhor está nos levantando. Amém. E que sejamos, celebremos e sejamos regozijadas. Amém. Pelo que nós estamos fazendo. Sem nenhum nível e lugar de frustração, de comparação. Amém. Você não precisa estar em nenhum outro lugar, porque é esse lugar que Ele escolheu. Eu não preciso estar em nenhum outro lugar, porque é esse lugar que o Senhor escolheu. Amém. Amém. Estava lembrando daquela canção de Gabriela Rocha. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. É bem isso, né? É bem isso. Porque nós fomos atraídas pela presença de Deus de tal maneira que você olha para tudo mais e diz assim, isso não é nada, né? Diante do que está por vir, diante da glória, diante de tudo que o Senhor quer para as nossas vidas. E eu sei que nesse momento que nós estamos vivendo de mais maturidade espiritual, e eu estou em um momento um pouco de transição, entendendo e orando, buscando algumas coisas, compreendendo, Senhor, algumas coisas também. E uma das coisas que mais pesa para mim, eu quero o que Deus quer. Amém. Porque as portas começam a se abrir aqui, ali, mas o que é que Deus quer? Onde é que Deus está? Né? Eu sei que Ele está em todos os lugares, mas tem a escolha que é a que eu devo fazer, né? Então, buscar isso no Senhor para além dos resultados, porque por vezes, principalmente na questão de carreira, a gente sempre tende a olhar influenciado por mamon e não por propósito, por propósito, né? E é um perigo muito grande, porque o que é que as pessoas fazem por dinheiro? A maioria delas fazem tudo. Vendem suas almas, vendem seus corpos, e é muito bizarro, né? Tudo que acontece nesse mundo aí fora por fama e por dinheiro. Mas nós não somos mais movidos por isso. Nós não somos movidos por resultados ou recompensas. Nós queremos ouvir uma voz. Amém. Uma voz.
tua voz, Senhor. Amém. Essa é a que faz o deserto ser o melhor lugar para se estar. Isso. Essa também é a que faz o palácio também ser incrível. Não por ser o que é, por saber onde estamos, Isso. em quem estamos, na verdade, né? Eu amo também aquela passagem de José, onde Deus chama José de homem próspero enquanto ele estava preso. Porque Deus não diz isso ele no palácio como governador. Ele diz isso com um cara que estava preso. Então, o que define a vida de um crente, de um cristão, não é a ambiência. É em quem ele está forjado. Quem é. Então, se é o Senhor, vai tudo bem. Amém. Tudo vai bem, né, pastora? Isso, tudo vai bem. E para finalizar esse nosso episódio, eu gostaria que você liberasse algo do seu coração, olhasse para sua câmera, dissesse aquilo que o Senhor tem falado contigo, enfim, o que você quiser falar, se seja alguma palavra, alguma coisa que o Senhor tem te direcionado durante esses dias, enfim, seja guiada. Amém. Nós estamos aí no meio da conferência, onde o tema é Preparem os Cestos, né? E ontem eu ministrei a respeito da história de Ruth, da vida de Ruth, e uma das coisas que o Senhor trouxe muito ao meu coração foi a respeito da posição dela, do que ela fez e reverberou não apenas nela, mas na posteridade. Então, a palavra que eu preciso liberar nesse dia é que, como nós estamos falando, busque estar num lugar onde você vai ter relevância para partir de você. Deus não quer que nós sejamos apenas influenciadoras de um ambiente e nem tampouco limitantes num ponto geográfico. Ele quer que a partir de nós, gerações vindouras, elas venham a conhecer o nosso Deus. A partir de nós, as gerações que estão nascendo e que vão nascer, elas possam conhecer ao Senhor de Ruth. Quando Ruth ela decide ir até Belém, na verdade uma moabita ela não poderia entrar na congregação do Senhor, mas Ruth quebra esse ciclo de falta de acesso para ser um acesso novo espiritual. Talvez, assim como eu não tive uma família anterior, né, uma ascendência espiritual próxima ao Senhor, mas eu sei o seguinte, a partir de mim eu sou um acesso, que as próximas gerações vão também ter acesso a esse meu Deus. Então, que nós possamos deixar um legado que não se apaga, um legado que não se esquece, que as próximas gerações, elas possam desfrutar da semente que nós estamos plantando hoje. É essa palavra que eu tenho para liberar nesse dia. Amém. Receba aí, bênção. Amém. Pastora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eita, que ela tá com frio. É o ar. Você falou do ar, né? A mão da mulher tá com defunto. Eita, meu Deus. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Foi uma honra, foi muito bom. Tá sendo, né? Muito bom esse tempo. As meninas estão gostando de Garanhuns? Como é que amando. Deve estar todo mundo batendo perna agora aqui. Vão já almoçar. Sim. E à tarde estaremos ali em mais 2 sessões, né? Vai ser bênção, se Deus quiser. Amém. Então, Deus continue abençoando seu ministério, sua casa, sua família, te conduzindo. Que a voz do Senhor seja sempre a voz que você ouça. Amém. E seja conduzida por ela. É a mais certa. Amém. É a que nos faz fazer as escolhas mais corretas. É a voz do Senhor. Amém. E que o Senhor te dê graça, sabedoria para conduzir essas pessoas. Amém. Que Ele tem confiado a vocês. Obrigada. Até a volta dele. Amém. E eu agradeço. Entreguem devolvam essas ovelhas para o Senhor. Amém. De forma provada. Amém. 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 Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por essa porta aqui também de acesso. Eu quero abençoar esse lugar também. Que haja recompensas, haja frutos em tudo que vocês fizerem. Que as tuas mãos, elas sejam mãos que geram frutos também. Amém. Que nesse tempo que você vai passar, você seja uma voz também naquele lugar. Amém. Que você seja uma voz aonde você chegar. Eu profetizo que
Onde você chegar, a presença do Senhor irá contigo. Amém, Aonde você Senhor. chegar, os milagres te acompanharão. Amém, Senhor. Os sinais te acompanharão. Eu oro para que este ambiente, ele seja um celeiro de pessoas que vão também conhecer ao Senhor através desse trabalho. Amém. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado neste lugar. Amém, Obrigada Jesus. pela disponibilidade da UED. Obrigada pela vida do João que está aqui nos auxiliando. Senhor. Obrigada por todos que abraçaram esse projeto. Amém. E eu oro para que a recompensa, não apenas material, porque essa, como ela falou, ela tem um tempo determinado, mas que até a tua recompensa, onde os céus reconhecem, Aleluia. possam vir à existência. Amém, Jesus. E eu oro nesse dia para que o Senhor chame à existência as coisas inexistentes, porque o Senhor não tem problema algum de chamar, de convidar coisas inexistentes, como se um dia elas já tivessem existido. Eu oro para que as portas que precisam ser abertas, elas possam ser abertas. Amém, Acessos que precisam ser liberados, eles possam ser liberados, para que a propagação do Evangelho seja atuante, seja relevante. Amém. Através desse ambiente, Amém. através dessa voz. Assim eu te oro, meu Pai, e te agradeço. Obrigada, Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, meus irmãos. Vocês que ficaram conosco aí até o final desse episódio. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Estamos com uma meta até o final do ano, chegarmos a 30 mil inscritos. Já passamos da metade aí dessa meta. Se Deus quiser, vamos alcançar. Deus abençoe vocês. Como sempre digo aqui no final, vamos continuar firmes, ligados na videira verdadeira que é Cristo, e nele eu e você somos nutridos todos os dias. Deus te abençoe, te guarde e, como vocês sabem também, até lá vista.